Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta quinta-feira e primeiramente eu peço desculpas por não ter postado o vídeo na quarta, mas estou em Belo Horizonte, estou em função de hospital, então enfim, já expliquei aqui, não vou ficar me prolongando demais. E ontem foi um dia que não deu muito certo, mas eu postei várias dicas no meu canal do Telegram, então quando isso aconteceu eu consigo movimentar lá, é muito mais rápido, muito mais fácil, então tem dicas para os jogos de hoje e é só conferir, tá? Vamos rodar a vinheta porque eu selecionei várias partidas para vocês, Campeonato Espanhol, Libertadores, Sul-Americana e também a nossa queridíssima Série B, minhas dicas vão rolar depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o jogo do Rayo Vallecano contra o Betis. Um confronto muito importante, já que ambos estão buscando vaga em competição europeia. O Rayo Vallecano quer chegar aqui na posição do Celta, né? Tá 5 pontos de distância, mas é um time muito sólido, tanto no lado defensivo, ofensivamente não produz tantos gols, mas essa solidez faz com que ele consiga ganhar muitas partidas, placares magros, 1 a 0, como foi inclusive os últimos 2 jogos dessa equipe. Venceu aqui por 1 a 0 tanto a equipe do Getafe como também a equipe do Las Palmas. A equipe tem um meio campo de forte marcação, jogadores veteranos na frente também que conseguem produzir, mas como eu falei, é um time que não costuma vencer os seus jogos por larga margem e isso é um problema. Quando o time toma gols, ele tem muita dificuldade de virar. Só em um dos últimos 10 jogos o time conseguiu fazer 2 gols aqui e na vez contra o Real Sociedad, né, esses foram os 2 jogos que ele conseguiu. O Betis, por sua vez, ele vem numa sequência muito boa, final da Conference League e no Campeonato Espanhol brigando por vaga na Liga dos Campeões no momento. O time tem um DNA bastante ofensivo, cria muitas chances, finaliza bastante, está aqui num momento interessante. O time sentiu um pouquinho o desgaste do jogo diante da Fiorentina, acabou empatando com o Sassuolo aqui. O Sassuolo também é um bom time, mas não conseguiu vencer e viu o Villarreal abrir um pouquinho de distância. Então o Betis hoje precisa de vencer urgentemente, porque senão a situação vai ficar complicada, que a quinta vaga é a que dá vaga para a Liga dos Campeões e o Betis quer alcançar isso, tá? O Betis, como eu falei, tem um DNA ofensivo muito mais interessante e isso me deixa bem defendido na dica que eu vou enviar para vocês, que é o empate anulado do Betis. Acredito que se o Betis fizer um gol aqui, dificilmente toma virada, porque o Rayo é um time que não faz tantos gols. Acho o Betis um pouquinho mais forte também nesse lado ofensivo, um time que teve tempo para poder se preparar para essa partida, um pouco mais de descanso dos seus jogadores e pelo rendimento da temporada, acredito aqui que esse empate não deixa a gente bem colocado. A distância do Betis aqui para as primeiras colocações é muito maior que a do Rayo, então eu gosto dessa distância, dessas chances do Betis, e esse empate anula é a minha primeira dica do dia. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Tajeres recebendo a equipe do Alianza Lima e eu particularmente não entendi esse desempenho, essa cotação do Tajeres, na verdade, né? Um time que só venceu 1 dos últimos 10 jogos, perdeu 6 das últimas 10 partidas, o time que menos marcou gols no seu grupo na Copa Libertadores, está numa situação aqui que realmente é desesperadora. Só a vitória importa, o must win tá lá em cima, mas é um time que tomou 6 gols aqui e fez só 2. Então é um time com uma limitação técnica grande aqui na minha visão, tá? O time jogou até recentemente aqui contra a Alianza Lima, acabou perdendo por 3 a 2 num jogo onde tinha um jogador a mais, então o Tajeres realmente é um adversário fraco. O Alianza Lima, por sua vez, não é um time que é um primor, mas o time tem uma certa qualidade aqui e tem demonstrado isso nas partidas recentes, com algumas vitórias sobre alguns adversários, vendendo caro alguns outros jogos, como foi o 2 a 2 diante do São Paulo que ele buscou, né? E no último jogo recente da Libertadores acabou perdendo para o São Paulo. O São Paulo realmente é uma equipe mais forte. O que eu tô querendo dizer aqui? A Alianza Lima ofensivamente conseguiu se portar bem, mostrou um forte poder de recuperação, de resiliência e pode vender caro o resultado aqui. Achei o favoritismo do Tajeres muito exagerado, estou possibilitando aqui o handicap do Alianza Lima e para mim essa é a melhor indicação aqui. Se perder por um gol até a aposta reembolsada, eu gosto dessa dica aqui. A Alianza Lima pode muito bem surpreender, porque o Tajeres está matando poucos gols, que se a gente conseguir um do nosso lado também a gente fica bem defendido. Nacional e Inter, né? É um confronto muito importante também para as pretensões de ambos no grupo, que estão em situação um pouquinho complicada, né? Porque o Bahia já está com 7, Nacional com 6, então quem perder esse jogo vai ficar numa situação bastante complicada. O Nacional, ele tem jogado o seu melhor futebol recentemente, depois de ter tropeçado bastante aí nos jogos recentes, ele conseguiu engrenar uma sequência boa e agora são simplesmente aqui 6 jogos sem perder, inclusive uma vitória de 3 a 1 diante da equipe do Bahia, e é o terceiro jogo seguido, quarto jogo seguido que te marcou pelo menos 3 gols aqui, então o Nacional chega como um bom candidato aqui para esse jogo, para poder pegar um Internacional no seu pior momento.
momento, né? O Internacional perdeu pro Corinthians, ok, teve um a menos, depois foi atropelado pelo Atlético Nacional, também tomou 4-0 do Botafogo, só venceu 3 dos últimos 10, e o trabalho do Roger Machado, que vinha sendo invicto durante boa parte do tempo, já está bastante questionado, e o ciclo Roger Guedes aí já está sendo feito novamente. Apesar disso, eu acho o time do Inter bastante técnico, o próprio Bahia conseguiu lá e conseguiu vencer, então acho que esse é um jogo aqui, um jogo que tende a ser bastante movimentado. O Nacional tem marcado muitos gols, mas o Inter também tem qualidade para poder marcar, então a gente tem gols aí dos dois lados, o mais de 1.5 ao vivo aqui é o que eu mais gosto, as linhas estão justas na minha visão para esta partida. Jogo do Palmeiras e Bolívia, pessoal, eu vou fazer uma aposta que não é muito habitual, ela tá lá no meu Telegram, e eu peguei aqui o Bolívia para poder finalizar pelo menos 8 vezes. O que acontece? O Palmeiras, ele é sim grande favorito, só que é uma odd 1,22 para um time que não precisa de vencer, porque ele já está classificado, ele tem condições inclusive de ficar em primeiro geral na Libertadores. Obviamente tem um elenco forte, vai rodar aqui, os jogadores que entrarem têm condições, mas o Bolívar é um time que está lutando muito, o time já conseguiu marcar 8 gols nessa Libertadores, eles finalizam bastante de fora, a média de finalizações deles é muito alta, e por mais que o nível de enfrentamento do Bolívar seja muito mais menor do que o time do Palmeiras, eu acredito que esse time aqui vai jogar como tem jogado todos os jogos, de forma bastante ofensiva, criando chances, tentando pelo menos, e vendendo caro os seus jogos aqui. Tende a ser um jogo de gols também, mas eu achei essa linha baixa para um time que tem marcado 12, 15, 19 finalizações, só 8 diante do Palmeiras aqui. Eu acho que pode muito bem vir, e é a minha dica para esta partida. River Plate, pessoal, e Flamengo, eu vou fazer a famosa duplinha marota, eu vou pegar a vitória dos dois aqui, porque eu não gosto dos handicaps, mas acredito que os dois têm boas condições de vencer e dar inclusive pagamento antecipado. O River Plate está num momento muito forte também, um time muito técnico, com jogadores espetaculares, uma nova jovem revelação lá, joga um bolaço. Então o River Plate invicto os últimos 10 jogos, venceu os últimos 4, venceu o Clássico do Boca, venceu o Vélez, conseguiu vencer o Barcelona lá. Cara, é um timaço esse River, e dentro de casa é muito bom. Pega o bom time do Del Valle, o time do Del Valle não é bobo, tá? Inclusive empatou com o River recentemente, tá numa situação interessante no grupo, o grupo está bem apertado, mas segurar o River em casa eu acredito que o time não vai conseguir, eventualmente o River vai buscar essa vitória. Se você quiser esperar o River é uma alternativa também, mas eu vou duplar a vitória do River com a vitória do Flamengo diante da equipe do LDU. O Flamengo precisa muito do resultado aqui, se não vencer vai ficar numa situação bastante complicada no grupo aqui, porque o Central Córdoba vai a 11, então se perder o Flamengo está eliminado da Libertadores, a verdade é essa, né? Porque vai faltar um jogo só e no máximo que vai a 8, então é um jogo de vida ou morte aqui para a equipe do Flamengo, que tem sim bons jogadores, bom meio campo, jogadores inteligentes que quebram defesas, o próprio Pedro, que é um jogadoraço, faro de gol da equipe, Arrascaeta, os laterais. Então assim, eu particularmente acho que o Flamengo vai vencer, e vencer com tranquilidade. O time do LDU também não é bobo, tá? É um time perigoso, time que já veio aqui, conseguiu vencer Libertadores, então assim, não é um jogo muito simples, mas é o Flamengo, e Flamengo na Libertadores, camisa Maracanã, enfim, vamos de Mengão aqui nesse jogo, tá? Na Copa Sul-Americana, a gente tem o Corinthians também jogando a sua vida aqui no jogo diante da equipe do Racing, confronto muito importante para as pretensões do Timão. O Timão tem 5 pontos aqui, tem que vencer para pegar a posição da América de Cali e depois disputar com o Huracan na última rodada. Então o Corinthians tem chances aqui ainda, mas o time vinha um pouquinho desgastado aí pela sequência de jogos, deu uma tropeçada, e agora a tendência é positiva, até porque o nível do adversário é muito fraco, né? O Racing é um dos times fracos lá de Montevidéu, não vence aqui já 7 partidas, o ataque muitas vezes não consegue corresponder, então o Corinthians tem boas chances aqui. E o 1,70 eu não sou fã do Corinthians não, porque o Corinthians tem tropeçado nas próprias pernas, mas um menos 0,25 do Corinthians aqui, ou até um dupla chance para bilhete, eu acho muito interessante, tá? Jogo do Galo contra o Caracas, aqui eu espero uma goleada do Atlético Mineiro, jogando em casa. O Caracas, time venezuelano fraquíssimo, o Galo já tá numa situação de grupo também que ele precisa de vencer aqui para poder assumir a titularidade, classificar em primeiro, pular os adversários mais complicados, ganhar tempo de calendário. Então o Galo aqui tem grandes chances aqui de atropelar, não só pelo seu nível, mas também pelo nível do adversário, que é muito fraco. Então o Galo handicap menos 1,5 aqui, o Galo vai vencer por 2, 3, 4 gols, e o Galo, na minha visão, vence com tranquilidade. Para poder finalizar, pessoal, a Ferroviária recebe a equipe do Avaí. Ferroviária que está fazendo uma campanha até digna aqui dentro do esperado, né? Conseguiu 2 vitórias em casa, seus melhores resultados são em casa, onde ela está invicto, mas em alguns jogos também o time teve dificuldade no lado defensivo. Fez um bom jogo diante do Novo Horizontino, conseguiu uma remontada não, buscar o resultado, foi bastante guerreiro.
e vai tentar fazer um bom jogo diante da equipe do Avaí. Só que o Avaí tem um time muito sólido também na minha visão, um time que vai brigar pelo acesso aqui ou pela parte de cima da tabela. Não é um time que eu morro de amores aqui também, mas eu achei os resultados do Ferroviário um pouco mais circunstanciais. Todas essas vitórias aqui tem um asterisco pelo desempenho do adversário fora ou pela circunstância de calendário e tudo mais. Então eu não acho a Ferroviária tão forte assim em casa não. Eu vou recomendar o dupla chance da equipe do Avaí aqui fora de casa. O Avaí que já conseguiu segurar o Cuiabá, que é um bom time, conseguiu vencer o Amazonas, que é um time um pouco mais fraco, vendeu muito caro o jogo diante da equipe do Goiás, e em casa tem jogado muito bem, o nível técnico parecido, a linha devia estar um pouco mais próxima aqui de empate anula, e eu acho o Avaí mais time, então dupla chance na minha visão é valor, beleza? Então esses são os meus palpites para os jogos de quinta-feira, e eu pergunto você quais os seus, é só comentar aqui, beleza pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço para todo mundo e boas apostas.